Olá! No dia 13 de maio de 1888, há 133 anos, o Brasil se tornava o último país das Américas a abolir a escravidão. A pedido da TV UFOP, o professor do Departamento de História da Universidade Federal de Ouro Preto, Luciano Magela, fez uma reflexão sobre a data. Veja! Foi uma data decisiva para a história brasileira, né? Nessa data foi promulgada a Lei Áurea, que coloca formalmente fim ao trabalho escravo no Brasil. No meu entendimento, né, refletir sobre o 3 de maio nos impõe de antemão duas necessidades. Uma é refletir sobre o próprio processo histórico relacionado à abolição, e a outra necessidade, né, é refletir sobre as memórias sobre tal processo, ou sobre a abolição propriamente dita. Né, de forma geral, podemos dizer que exista uma certa memória triunfante, né, coletivamente conhecida, de entender a abolição como um momento de concessão, né, legal, por meio da Princesa Isabel, de liberdade aos sujeitos, né, homens e mulheres escravizadas e escravizados naquele contexto. O processo histórico, né, que é algo muito mais complexo, denso e profundo, né, no que diz respeito à abolição, do que o simples ato da assinatura, né, da lei relacionada à abolição. O que percebe-se, né, o que é possível compreender a respeito desse processo, que foi um processo amplo, né, de luta pelo fim da escravidão. Esse processo está localizado, né, nas 3 últimas décadas do Império Brasileiro, né? Diferentes sujeitos em vários espaços vão lutar, né, por essa causa, por essa motivação, que é o fim, né, da escravidão no Brasil. Dentre esses sujeitos, nós temos jornalistas, escritores, políticos, trabalhadores, escravizados, ex-escravizados. No caso desses, inclusive, escravizados e ex-escravizados, eles têm um papel central, né, nesse processo, seja por meio de fugas e formação de quilombos, que vão se avolumar, né, sobretudo na década de 1880, mas também por meio, né, de ações na esfera jurídica, né, buscando a sua liberdade, buscando ações que levassem à alforria. Um bom exemplo, né, disso que eu estou citando está relacionado à Lei do Ventre Livre, de 1871. Né, um dos dispositivos dessa lei era o reconhecimento legal, né, reconhecer que o escravizado tinha direito a possuir, a construir no decorrer da vida algumas economias, né, ou pecúlio. E, além disso, também, né, ele poderia acessar juridicamente o direito à alforria, né, independente do desejo do senhor. O professor falou também sobre os movimentos internos que pressionaram para o fim da escravidão e destacou que o processo aqui no Brasil não foi concluído efetivamente, já que faltou uma inserção digna dos ex-escravizados na sociedade. Para além da assinatura da Lei Áurea, um conjunto de ações capitaneadas por sujeitos, né, envolvidos com essa causa, com essa demanda, seja diretamente como escravizados ou ex-escravizados, e outros, né, como eu disse, jornalistas, políticos, advogados, escritores, né, esse movimento vai ganhando força nessas 3 últimas décadas do Império Brasileiro, pressionando, né, internamente cada vez mais pelo fim da escravidão. Além disso, é importante destacar, né, que existiam vários projetos em disputa nesse momento, né, sobre a abolição do trabalho escravo, né, no Brasil, projetos esses que previam algum tipo de inserção, né, dos ex-escravizados na sociedade brasileira. Contudo, né, não foram esses necessariamente os projetos que ganharam a disputa, né, legal, a disputa
enfim, de se consolidar como sendo, né, o projeto de fim da escravidão. Como a gente sabe, né, o projeto, a Lei Áurea estabeleceu um tipo de escravidão incompleto, inconcluso, na medida em que não possibilitou, né, aos ex-escravizados algum tipo de inserção, né, digna, né, na sociedade brasileira. Além disso, ainda sobre o processo, né, histórico, é importante considerarmos pressões externas, né, sejam elas de natureza econômica, de natureza humanitária, mas também, né, o medo de rebeliões escravas, tal como ocorreram no Haiti e que levaram à independência do Haiti. Né, esse horror, né, às rebeliões escravas, geralmente conhecido como haitianismo, também, né, assombrava as elites brasileiras e motivava a se pensar, né, o fim da escravidão. Para finalizar, o professor fala sobre a representação do fim da escravidão construída logo após a assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel e faz um contraponto com outras perspectivas a respeito desse processo histórico, marcado por lutas de negros e negras pela liberdade ao longo do século XIX. Essa representação, né, da abolição como uma concessão, uma dádiva, né, dada pela princesa Isabel, né, no ato da assinatura da Lei Áurea, né, é uma representação construída a partir desse momento, né, mas com um forte investimento nas primeiras décadas da República Brasileira, né, por meio da imprensa, por meio de celebrações oficiais, da pintura histórica, da produção de objetos que lembrassem e que se remetessem, né, a essa imagem, né, de concessão, de dádiva, etc. E que, em alguma medida, né, essa representação, nessa memória da escravidão ainda está viva, né, na sociedade brasileira. Contudo, em contraposição a essa memória, né, há também a memória em disputa, né, promovida sobretudo pelos movimentos negros contemporâneos, né. Eles entendem que o 13 de maio representa uma luta, seria um dia de luta nacional contra o racismo, né, e que esse momento é um momento extremamente importante para entendermos a incompletude, né, do processo de abolição, né, que ele ocorreu de forma formal e que não construiu condições objetivas dignas, né, de inserção dos ex-escravizados, das ex-escravizadas na sociedade brasileira. Sendo que, né, parte dessa discussão, como eu disse, né, no meu entendimento, está relacionada também a produzir, né, e dar visibilidade a outras perspectivas a respeito do processo de luta pelo fim do trabalho escravo no Brasil, né, com um processo múltiplo, ocorrido no decorrer de décadas, em vários espaços, por vários sujeitos, e que não excluem, hora nenhuma, né, muito pelo contrário, o protagonismo de sujeitos, homens e mulheres negras, lutando, né, por sua liberdade nas últimas décadas, né, do século XIX. E, claro, né, a continuidade de projetos da não inserção dos sujeitos negros, né, e negras no século XX e no século XXI. E logo mais às 19h, a Diretoria de Promoção da Igualdade Racial e a Secretaria de Cultura e Patrimônio de Ouro Preto vão promover uma live com o tema Um Dia a Se Pensar a Abolição. É só acessar o YouTube da Casa do Professor. E continue acompanhando a cobertura da TV UFOP em nossos canais na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.